Agora veremos face a face. Agora vemos em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permaneçam na fé, na esperança, na caridade. Essas três coisas, a maior dela, porém, é a caridade. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo vem relatando aqui, né? Ainda que ele fosse, né, ele já era, né, antes de se tornar um Yehudi, dos homens ali mais versados na lei, né, mais entendidos, né, regidos ali ao pé do, do rabino, né, lá, né, Gamaliel, bem instruído, né, mesmo depois de se tornar Yehudi, né, teve mais conhecimento ainda de Al Shamashia, de Al das verdades. Mesmo ele tendo tudo isso, né, ele entendeu, né, que se ele não tiver amor por próximo, se tiver a caridade, nada disso vale, né? É isso que a igreja de Filadélfia também, né, tem que ter, né? Pois temos que trazer, né, o próprio nome de Filadélfia, né, amor fraterno, sempre ter esse amor uns para com os outros. Para quê, meus irmãos? Para que com esse amor, né, nós edifiquemos as obras também, né, com amor. Porque nós estamos aqui trabalhando para a Lial, né? Nós somos aí trabalhadores da vinha, né? 1 Coríntios 3 vai falar ali. 1 Coríntios 3, de 9 ao 12, está falando aqui. 1 Coríntios 3, de 9 ao 12. Nós somos cooperadores de algo. A vós, e vós sois a seara de algo, edifício de algo, segundo a graça que me deu. Certo? Eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói em cima. Mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso ao qual foi posto, né? Que é Yalcha ou Machia. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, com prata, com pedras preciosas, madeira, palha ou feno. A obra de cada um será passada pelo fogo. E pelo fogo, né, se manifestará a obra de cada um, né, o que vai valer. Então, nós estamos também, né, meus irmãos, edificando essa obra com amor, nós temos que edificar, né, o firme fundamento, o verdadeiro fundamento, não falso, né? Hoje nós conhecemos através aí das mensagens reveladas a nós, né? E algo nos permitiu que nós conhecêssemos, né, o verdadeiro fundamento. Então, nós temos que edificar essa obra com amor, em nome de Yahshua Mashiach. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos um povo escolhido. 1 Pedro vai falar isso. 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 9. Pedro 2, 9. Mas vós sois raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo da sua particular propriedade, a fim de que proclamemos as excelências daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Vós que outrora não era povo, mas agora é povo de algo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas alcançastes a misericórdia. Então, né, meus irmãos, antes nós nem povo éramos do Criador. Né? Ali no passado, né, era somente os Yaldim. Pela misericórdia de Al, né, depois que Al ali nos resgatou, tornamos filhos, né? E mais ainda hoje, que ele nos resgatou para a verdadeira vocação, né? Para o verdadeiro fundamento, para a verdadeira igreja, né? Diz em Filadélfia. Nós somos, meus irmãos, sacerdócio eleito, povo exclusivo de Al. Temos que ter isso muito bem nas nossas mentes.
para que nós possamos, né, sempre pensar nas promessas. Lá em Hebreus, vai estar falando, Hebreus 11, né, vai estar dando um incentivo ali a nós, os nossos irmãos do passado, né, eles também perseveravam, nós também temos que perseverar. Hebreus 11, 33 ao 40. O que mais devo dizer? Não teria tempo de falar dos pormenores de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas? Estes, pela fé, conquistaram o reino, exerceram a justiça, viram se realizar as promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram o exército estrangeiros. Algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusados a renegar. Recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação de escárnios, experimentaram açoites, as correntes e prisões. Foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpes de espada. Levaram a vida errante, vestidos como pele de carneiro ou pele de cabras. Oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e pelas cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não se beneficiaram da realização da promessa, pois já o previu para nós de melhor, para que sem nós não chegássemos à plena realização. Ou seja, meus irmãos, né? Esses nossos irmãos aí que sofreram todos esses flagelos, né? Essas torturas, essas malignidades, né? Em seu corpo, em sua mente, né? Mesmo assim, eles não chegaram a ver, né? A contemplar ali a ressurreição, não tiveram ainda, né? Por quê, meus irmãos? Porque Yahweh, né, está esperando a igreja de Filadélfia e a igreja também de Laodiceia, né? Para que, né, chegue a essa plena realização, né, meus irmãos? Acredito que mais a igreja de Filadélfia, né? Porque a palavra fala que os que dormem em Auschwitz, né, estarão primeiro. Então, ele está nos aguardando, tá aguardando as preguiças, né, para ser apresentado ali, assim como era no Velho Testamento, né? O sumo sacerdote, né, ele apresentava as primícias da colheita para Yahweh. E também, né, Yahweh vai apresentar as primícias ali para Yahweh, né, do seu povo. Continuando, meus irmãos. Apocalipse 14, está falando ali de 144 mil. Apocalipse 14, de 3 ao 5. Cantavam um novo canto diante do trono dos quatro seres viventes. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil. Vou ler desde o 1, meus irmãos. 14, 1 ao 5. Tive depois dessa visão, eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144 mil que traziam escrito na sua fronte, na sua testa, o seu entendimento. Né? O nome dele, o nome de seu pai e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhantemente como um fulgor de águas e os resíduos de uma fonte de trovão, forte trovão. A voz que eu ouvi era como um som de citaristas tocando as suas citaras. Cantavam um novo cântico diante do trono, do trono dos quatro viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o cordeiro onde quer que vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias
para Ial e para o Cordeiro. Da sua boca jamais se encontraram mentiras, né? Então, os irmãos, 144 mil, eles são primícias, como eu falei. São primícias para Ial, e eles não se contaminaram com mulheres. Né? Nós já estamos cansados de saber que a tipologia, né? São as igrejas aí, são as religiões. Da sua boca não achou mentira, né? No livro de Provérbios, de Salmos, fala, né, que o ídolo ele é mentira, né? Então são sinônimos ali. Então na boca deles não achou o nome do ídolo, né? Não invocaram mais os ídolos das nações. Mas, meus irmãos, para esses 144 mil chegarem no Monte Sião, né, vão ter que passar um pouquinho de aperreio, de aperto aí. Né? Porque Filipenses vai falar para nós, Filipenses 3, esse reino aí, né? Nós temos que se esforçar para poder herdar. Filipenses 3. Filipenses 3, do 8 ao 11. Mas ainda, tudo considero perda por excelência do conhecimento de Alcha, meu mestre. Por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Alcha, a ser achado nele, não tendo como minha justiça aquele que vem da lei, mas, mas aquele que pela fé em Alcha, aquele que vem de algo que se apoia na fé, para conhecê-lo, conhecer também o poder da ressurreição, a participar dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição entre os mortos. O apóstolo Paulo vai nos orientando, meus irmãos. Mesmo aí nós sendo, né, a última igreja da igreja de Filadélfia, né, ele diz aqui, né, que nós iríamos ser participantes, né, do sofrimento de Auschwitz, né, que é ser participante, né, sofrer ali, né, pelo nome, praticar as mesmas práticas que Auschwitz fazia, né, jejuava com frequência, orava, estava sempre disposto, né, a ajudar uns aos outros, aos irmãos, enfim. Porque no livro de Salmos, Salmos 37, vai estar falando que os justos herdarão a terra. Né? E eles, aqui, Salmos 37, 28 e 29. Assim, pois Rial ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todos sempre. Mas a desobediência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra para sempre e nela habitarão. Ou seja, né, nós sofremos, né, como um cidadão, um homem, né, um ser humano, dizer assim, né, na justiça, né, estaremos sofrendo no caminho correto. Está falando agora da ressurreição, 1 Coríntios 15, 42 a 44. Todos são as promessas, né, da igreja de Filadélfia. 1 Coríntios 15, 42 a 44. O mesmo se dá com a ressurreição entre os mortos, semeando o corpo corruptível, o corpo ressuscita incorruptível, semeando desprezível, ressuscita reluzente de glória, semeando
Estando na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeando o corpo psíquico, ressuscita o corpo espiritual, né? Então, mesmo que venhamos aí padecer esse corpo carnal, né? Sofrer na carne, por diversos males, perseguições, enfermidades, né? Nós herdaremos um corpo incorruptível, né? Nós herdaremos um corpo espiritual cheio de glória, assim como Yahweh herdou. Nós também herdaremos, né? Pois fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12 está falando ali do filho, do varão. Apocalipse 12, do 1 ao 5. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua sob os pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal. Um dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-os para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho tão logo nascesse. Ela deu à luz a um filho varão, e esse regerá todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar que fosse alimentado por 1260 dias. Nós já sabemos, né, nós vamos mostrando para vocês esse entendimento, né, de quem é a mulher e quem é o filho varão. O filho varão, 144 mil, né, são os anciões também, e vão para o trono do Pai. Mas nós podemos herdar tudo isso, meus irmãos. Falando para os irmãos, do corpo em glória, da ressurreição, do reino, né? Nós vamos ter que passar por um pouquinho de sofrimento, porque é necessário, né? Muito sofrimento para poder herdar o reino. O livro de Lucas já falava para nós entrarmos por onde? Pela porta estreita. O caminho largo, muitos entrariam. Lucas 13, 22 ao 30. Lucas 13, 22 ao 30. E Alcha atravessava cidades e povoados, ensinando e caminhando-se para Elxalã. E alguém perguntou-lhe, mestre, é pequeno número de que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver levantado, tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater dizendo, mestre, abre-nos, ele responderá, não sei de onde sois, então começarás a dizer, nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós, todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Yahweh. E vós, porém, lançados fora, eles virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar na mesa, no reino de Yahweh. Eis que há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Falando de nós, né, meus irmãos? Os últimos, né, seriam os primeiros, né? Porém, temos que andar nesse caminho estreito, nessa porta, bem apertadinha, né? Todos nós aí estamos vivendo. Pois aquele que está verdadeiramente no Mashiach tem que estar andando nessa porta estreita, não há outro caminho. O livro de Atos vai falar sobre esse sofrimento também. Atos 14, 21 a 22. Atos 14, 21 e 22. Depois de terem evangelizado essa cidade, conseguindo fazer bom número de discípulos, regressaram a Listra, Icônia, Antioquia, confirmavam o coração
confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os e permanecendo na fé, dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para herdar o reino de Deus. Então, ali, né, meus irmãos? Shaul, né? O Shaul que disse isso aos irmãos ali. É preciso, né? Mesmo que nós temos aí essa promessa, mas é preciso passar por muita tribulação, né? Muito sofrimento para poder dar esse glorioso reino que já está destinado à igreja de Filadélfia. 2 Timóteo também vai falar para a gente, 2 Timóteo 3, 10 ao 12. 2 Timóteo 3, 10 ao 12. Tu, porém, me tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade e na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conheci em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições eu sofri, e todas me livrou Yahweh. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Yahweh serão perseguidos. Então, meus irmãos, né? Shaul está orientando novamente, né, que todos aí que desejam permanecer e seguir Yahweh Mashiach, certamente sofrerão aí, né, uma perseguição. Mas de todas elas, né, Yahweh nos livra como livrou o apóstolo Shaul. Mateus 10, 22 também vai falar que por causa, né, do nome aí, né, que a gente está seguindo, seremos odiados. Mateus 10, 22. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sereis odiados por causa do meu nome. Está se concretizando na vida de cada um dos Yaldim. Tenho certeza. Porém, meus irmãos, diante de toda essa situação, perseguições, diante de todas essas afrontas, né? 2 Coríntios vai trazer um conforto para nós. 2 Coríntios 4, 14 a 18. Pois sabemos que aquele que ressuscitou Yahusha ressuscitará também a nós. Com Yahusha e nós porá ao lado dele, juntamente conosco. E tudo isso se realizará em favor nosso, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Yahweh. Por isso, não deixamos nos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno da glória, e elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Por isso, meus irmãos, né, nós temos essa fé, né? A fé é o fundamento, né, da crença daquelas coisas que nós não vemos, né? Então, mesmo que o nosso corpo físico, né, vá se desgastando dia a dia mediante enfermidades, jejuns, de várias situações, perseguições, né, nós devemos olhar sempre, né, para a glória futura, porque o apóstolo fala aqui que nenhum sofrimento presente, né, é capaz aí ele é equiparado com a glória futura, né? Para finalizar, meus irmãos, Apocalipse 20, versículo 6.
Apocalipse 20. Versículo 6. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes da segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Al e de Alche, e com eles reinarão 1000 anos, né? Então, todos aqueles que foram achados justos serão sacerdotes para Ial e reinarão com Machia 1000 anos. Né? Essa é a nossa esperança e confiança. E Apocalipse 12, 11. Eles, porém, o venceram graças ao sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a sua vida até a morte. Ou seja, né, meus irmãos, né, como o apóstolo Paulo ali, né, nos desfazendo de tudo, né, que nos segura para correr uma boa corrida, né. Nós, como o irmão Luiz fala, né, tudo que nós temos aí, temos bem material, né, nós desapegamos, né, nós consideramos como lixo e todo aprendizado que já tivemos no passado, né, das religiões, né, consideramos tudo como esterco para ganhar uma chia. E não há nada comparado para a glória futura que haveremos de herdar, né? Então, louvado seja, meus irmãos. Temos aí 3 minutos. Se algum irmão quiser deixar uma contribuição, deixa aberto. Eu sempre gosto que os irmãos contribuem também. Louvado seja, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, tremendo demais, irmão Breno. Que ela continue te abençoando, meu amado irmão. Aleluia. Espaço aberto, meus irmãos. Se algum irmão quiser fazer versículo, alguma coisa, pode fazer louvor também, meus irmãos. Qualquer coisa que os irmãos quiserem, está disponível. Aleluia, louvado seja. Eu vou estar trazendo aqui só um versículo aqui em Provérbios 20, Provérbios 5, do 21 ao 23. Os caminhos do homem estão diante dos olhos de Yahweh, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle. Andará inseguro e cambaleante por conta da sua insensatez. Então, os nossos caminhos sempre foram traçados e estão sendo traçados diante de Yahweh dos Exércitos. E cada um de nós estamos vivendo exatamente o propósito de Yahweh na nossa vida. Por isso que é tremendo demais tudo isso que nós estamos vivendo, né? Todos esses passos que Yahweh tem trilhado para cada um de nós. Hoje teve mais uma live tremenda, né? Com o nosso amado irmão Romilson. E assim, eu vejo o corpo em movimento na forma de que cada um traz a palavra e vai encaixando com o que o outro traz, porque só muda os membros, né? Mas o corpo é o mesmo. Então é tremendo demais, meu amado irmão, o que Al tem feito na nossa vida, o que Al continua fazendo nas nossas vidas. Porque quando fala que a pedra angular é Yahshua, e que tudo vem movendo, né? Toda a construção tem que estar fixada no fundamento que é Yahshua.
Então, quando nós estamos construindo em cima desse fundamento que é Yahshua, a nossa vida é transformada. Ela, ela é aquela casa, né, que o vento bate ali, mas está sobre a rocha. Então, é o que nós estamos aguardando, firmes em Yahshua. Mas também não significa, né, que nós não passamos por tantas lutas assim, não significa que não garra em nós, porque Yahshua foi exemplo verdadeiro de pureza e tudo que está contra a verdade vai estar tentando atrapalhar. Então, por isso que o perverso, ele será destruído e aniquilado diante dos exércitos. Mas o caminho do homem reto, né, que está firmado na rocha, que é Yahshua, é exatamente do jeito que Aldo Exércitos está fazendo para que os passos continuem firmes diante da sua presença ali, porque a glória de Yahweh, ela sempre será exaltada. E é tremendo o que nós estamos vivendo. Vamos continuar firmes, meus amados irmãos. Que Yahweh te abençoe aí, meu amado irmão Breno, e todo o corpo do Mashiach. Louvado seja Yahweh. Gratidão. Aleluia, meu irmão. Tem mais um irmão? Não, eu vou estar orando para passar a live. Aleluia. Eu queria deixar uma palavra aqui, meu irmão Breno. Louvado seja Yahweh. O irmão entrou na questão aí do... Agora saiu da minha mente, meu pai. É o que mesmo, meu pai? Agora saiu da minha mente. Era o que mesmo que o irmão estava falando? Eu estava resolvendo um negocinho aqui, mas tá escutando, mas só que eu não estava bem direito, sabe, irmão? Escutando direito, mas só que eu estava falando um negócio aqui dentro de casa, aí não deu para me escutar direito. Estava falando da Igreja de Filadélfia, né? Que é amor, mas também é sofrimento. Né? Então, nós estamos passando. Né? Sim, louvado seja Yahweh. É verdade, irmão. Essa questão do sofrimento que nós nós temos que passar sim, porque cada sofrimento que nós passamos aqui nessa terra aqui, coopera para o bem, né? Daquele que ama Yahweh, dos exércitos, né? Porque os apóstolos, ele passou por perseguição, passou por calúnia, passou por tudo isso e aquilo, né? Passou por afronta. É por isso que a Bíblia fala, né? Que bem-aventurado sois perseguidos por causa do meu nome, né? Todos vos odiarão por causa do meu nome, né? Louvado seja Yahweh Yahshua, porque se não tivesse perseguição, nós não estaríamos no caminho certo como nós estamos hoje, né? Porque por isso que é necessário a gente passar por várias agulhadas para que o bicho seja bordado, né? É isso que o irmão Romilson falou numa live e eu já vi já, que é necessário a gente passar por várias agulhadas para que o vestir seja bordado. Essas agulhadas são as perseguições que estão acontecendo aí dentro dos nossos olhos, né? E as agulhadas são essas perseguições e está sendo trabalhada, né? Até o dia do Mashiach, até o dia que aconteceu o arrebatamento, né? Porque nós estamos vendo aí que as profecias estão tudo se cumprindo aí diante dos nossos olhos aí, né? Para acontecer aí. E eu queria deixar um versículo aqui, louvado seja Yahweh Yahshua, para não tomar muito tempo aqui dos irmãos. Falar sobre o irmão Romeu citou sobre os dias de Noé, né? Louvado seja Yahweh, que ali ele falou a semelhança que os dias os dias da vida do filho do homem será semelhante aos dias de Noé, né? Por isso que em Lucas 17, capítulo 26, lá diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do filho do homem, né? Então, meus irmãos, podemos observar que no livro de Gênesis, capítulo 5, né, que após 7 gerações, no período de Adão, na família de Adão, nós entendemos ali que teve um homem que alcançou a graça, né, de ser arrebatado, né, pelo fato que a Escritura diz que o Altíssimo de tal forma andou com ele, né. Por isso que nós hoje temos que ter as mesmas qualificações do mesmo espírito que teve em Enoque, né.
Enoque, ele andou lado a lado com o Criador. Andar lado a lado é o crer. Andar lado a lado com o Criador, amados irmãos, é rejeitar tudo que esse mundo ele propõe para nós, porque esse mundo ali é pesado, as coisas desse mundo aí é maligna. Ela traz-nos para fazer o que é mal, né? Porque andar lado a lado, como o pai disse, né? Como Enoque andou, por isso que é necessário a gente andar lado a lado com o Criador, buscando, jejuando, buscando com todas as nossas forças, para que nós venha alcançar a graça de ser arrebatado no dia 15 de Nissan, em 12 de abril. Nós cremos, né? Que vai ser agora, louvado seja Yahweh, né? E Enoque, amados irmãos, ele vivia na contramão do mundo, né? Enquanto o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia que guardava a palavra do Criador em seu coração, né? E não deixou os princípios que recebeu do Criador. É por isso que a palavra diz no livro de Salmos 19, se não me engano é 11, lá diz: guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Por quê? Porque quando nós temos as palavras guardadas no nosso coração, nós andaremos com o Criador, entendeu? É por isso que diz, né? Louvado seja Yahweh. E também Enoque não deixou, amados irmãos, os princípios que recebeu do Criador, e a igreja de Filadélfia tem que ser o mesmo princípio que nós tem que ter, né? Louvado seja Yahweh. O eterno Criador, mesmo em tempo de decadência, ou seja, em tempo de aquele tempo maligno, né? Que tempo lá tinha lá atrás, em tempo de Enoque, né? E por isso que nós temos que estar sempre firme, né? Na rocha, buscando aí, porque o negócio está aí, está tudo para acontecer, né? E como está escrito na Escritura, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? E é isso aí, irmão, meus irmãos. Nós vamos ser guardados da hora da tribulação e tá aí para chegar aí. Nós estamos se ficar firme cada vez mais, né? E também, amados irmãos, o arrebatamento de Enoque, ele é uma tipificação do arrebatamento dos vencedores que vai acontecer agora. Porque o que acontece no Novo Testamento são som para acontecer agora no Novo Testamento. Louvado seja Yahweh e Yahshua, né? E é isso aí. E Yahweh esteja com nós, né? Nos guiando cada vez mais, porque o nosso tá aí, o Senado tá armado aí, pronto para, né? Como o irmão me diz, o Senado tá armado aí, tudo aí pronto para acontecer esse ano de 2025. Louvado seja Yahweh e Yahshua. E é isso aí, né? A gente tem que cada vez mais passar por perseguição, porque se não houver perseguição, meus irmãos, a gente estaria no caminho errado, né? É por isso que em Mateus, deixa eu abrir bem ligeirinho aqui, estou terminando já. Mateus capítulo 5, o irmão falou da perseguição aí, né? Mateus capítulo 25, versículo 11 lá diz: bem-aventurados sois vós, quando vós injurais e perseguirem, e mantido disseres todo mal contra vós por minha causa. Tá vendo? Porque, irmão, a perseguição significa que nós estamos no caminho certo, né? E que o filho varão está sendo gerado por meio da palavra, né? Por meio da perseguição, por meio de tudo que nós estamos sofrendo aí, né? E a Oxa vai nos recompensar naquele grande dia, né? Louvado seja Yahweh, meus irmãos. É isso aí. Que Yahweh te abençoe, meu irmão Breno, e todos os irmãos aqui do grupo. Em nome de Yahweh. Assim seja, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Yahweh. Tremendo chamado do meu irmão Breno. O Eterno continue te abençoando, meu irmão. Em nome de Yahshua Mashiach, segundo a palavra. Gratidão a todos, né? Todos os irmãos que estão aí firmes e fortes também aí. O alimento tremendo que o nosso irmão Wilson também trouxe, né, para a igreja. Nós sabemos que para que essas vestes da noiva, né, estejam bem preparadas,
com certeza iremos passar por grandes sofrimentos, grandes perseguições, grandes afrontas, né? Mas nós sabemos que tudo que nós estamos passando não chega nem nada do que o nosso Machia passou, porque nós somos pecadores. O nosso Machia não tinha pecado. Então, louvado seja Yahweh, né, que ele enviou o nosso irmão mais velho para nos resgatar. E nós podemos dizer que com isso nós somos mais que vencedores. Louvado seja Yahweh. E é isso aí, meu irmão Breno. Irmão Breno, tremenda palavra. Eu não sei, irmão Breno, se os irmãos estão entendendo, se estão firme e forte. Será que tem alguém conosco aí, irmão Breno? Aleluia, louvado seja Yahweh. Tem alguém aí? Aleluia, louvado seja Yahweh. Aleluia. Aleluia. Vamos glorificar Yahweh, meus irmãos. Nós estamos no caminho certo. Aleluia. Tudo que nós estamos passando, não é? Nem é sombra do que Yahweh passou. Nós estamos aqui não por merecimento, mas porque Yahweh está conosco. Aleluia. Louvado seja o irmão Breno. Pode fazer, irmão Breno, a sua, né, sua oração, entregando a live para nossa irmã Silvana e demais irmãos que vão estar aí trazendo essa contribuição. Tá certo, irmão Breno? Aleluia. Aleluia. É a irmã Maria Pacheco agora, né? Perdão, é 23 horas, perdão, isso aí, irmã Maria Pacheco. A irmã Maria Pacheco já deve estar firme e forte também, né? Aleluia. Vamos dar um glorial para acordar o povo, para chegar junto com a irmã Maria Pacheco. Aleluia. 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 Acorda, igreja. Aleluia. Louvado seja Aleluia. 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 Glorifica a igreja. Vamos glorificar. Irmão Breno. Aleluia, meu irmão. Gratidão. Gratidão por cada irmão que está aqui hoje, já passou por aqui. Cada irmão, meus irmãos, que eu oro todo dia por meus irmãos que já peço a Yahweh, né? Todos que estão firmes para que permaneça, né? Ele sustente cada um dos meus irmãos e aqueles que estão caídos, que querem, né? Querem ali no seu coração se reerguer, que Yahweh possa reerguer. Porque tem muitos que estão caídos, né, e não querem se reerguer. Mas eu entrego na mão de Yahweh, todos os meus irmãos. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pai amado, soberano, Yahweh dos exércitos. Pai querido, Pai amado, em nome de Yahweh, Pai Deus, entregar aqui essa live a Ti, Pai, que foi ministrado, Pai amado, para que nós, Pai, possamos, Pai, entender cada vez mais a Tua palavra, as Tuas escrituras, Pai, que hoje Tu nos revelou, que hoje Tu nos deu, Pai, o dom de ler a Tua palavra e compreender, Pai, através do Teu servo, que Tu levantaste ali, para nos revelar, Pai, as coisas que estavam ocultas, Pai, como a Tua palavra fala que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Em nome de Deus, te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão aqui, vão permanecer de agora em diante, Pai, Yahweh. Em nome de Yahweh, Pai, seja com a minha irmã Maria Pacheco, para que ela venha trazer mais um alimento sólido para nós, Pai, para que nós possamos entender e compreender, Pai, e guardar dentro dos nossos corações, Pai, para que as Tuas promessas estejam vivas em nossos corações, Pai, em nossa mente, Pai, em todo o nosso corpo, Pai. Em nome de Yahweh, te agradeço, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Contigo, minha irmã Maria. Aleluia, aleluia. Xalaim de Alcha, a todos os meus irmãos, estão tudo tão calados, parece que estão... Cadê o povo? Vamos fazer alegria como aquele estava edificando ali, tudo com júbilo, alegre. Tudo ali, lá em Êxodo 3, aquele povo tudo com júbilo, a beniguidade de Yahweh, mencionarei, cantarei as beniguidades de Yahweh, e aquele povo chorava, cantava com júbilo, era uma alegria tão grande. Vamos ficar assim, né? Vamos ficar. A palavra de Yahweh, ela é forte, ela é tremenda. Aleluia. Aleluia. Que Yahweh age assim, amado, olha, nós temos uma promessa de Yahweh tremendo, né?
Hebreus 4, esse que é Hebreus 4, 4, 9, diz assim, Hebreus 4, 9, aleluia, deixa eu ver aqui, diz assim, que eu acho tremenda essa passagem aqui, quando diz que resta um repouso para que a gente entrar, aleluia, diz assim, amado, diz assim, Hebreus 4, 9, diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Yahweh. Aleluia. Procuremos entrar naquele repouso, né? Em descansar. Porque, amados, nós recebemos a palavra, nós recebemos a revelação. Você pode pensar, amada, assim, olha, há tantas pessoas que ouviram falar o nome Yahweh e Yahusha, não creem. Por que não crê? Por que não foi revelada a ela? Porque se Yahweh não revelasse a gente que está aqui, a cada um de nós, porque uma coisa é a gente saber e uma coisa é ser revelada a nós que é daquela maneira. Quando a gente soube que o nome não era aquele, que o nome era outro, que era Yahweh, que o nome verdadeiro era Yahweh e Yahusha, que foi que o Ruá testificou conosco na hora. Muitos não conseguem. Muitos não conseguem. Amado, isso aí já é uma coisa que enche a gente de alegria. De saber, eu recebi esta revelação do nome. Porque esta revelação do nome, e ao dar quem ele quer. Né? Ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai, ou aquele a quem ele quiser revelar. E a nós achamos graça diante de Yahweh, para ele nos revelar o seu nome. E daí, amado, a partir daí, nós estamos com a chave de ouro na mão. Vamos o quê? Edificar sobre aquele nome. E aí, o que acontece? A palavra se abre para a gente. Esse é revelado. É mostrado a gente. Então, amado, isso é tremendo, isto aí, que esse agir do Pai, como ele está agindo sobre nós. Isso nos dá uma alegria, nos dá certeza, uma confiança muito a respeito da palavra, na sua fidelidade em tudo que ele faz. Aleluia. Vamos, porque assim, vamos nesta noite agora começar, né, orando ao Pai, agradecendo por essa oportunidade. Oial, por este novo e vivo caminho, oial, que Yahusha nos consagrou a ti. Oh, Pai, por este caminho de vida que ele nos deu, Pai, este caminho de vida que nos traz até a ti, oh Pai, para que hoje possamos herdar desses bens de melhores e superiores promessas, Yahweh, que tu tens prometido para nós. Te damos graças, oh Yahweh, por saber disso, por conhecer um pouco daquilo que tu disse, que tem deixado para nós, que é uma herança, é um direito nosso, Pai. E assim, Pai, que isso esteja arraigado dentro do nosso coração, Pai, com uma força tremenda, Pai, que possamos transpor obstáculos, Pai, derrubar barreiras, Pai, atravessar o mar enxutos. Porque em Ti encontraremos força, Yahweh, porque Tua palavra nos chama de fortalecer na minha força, no meu poder. Tu diz, fortalecei minha filha, fortalecei meu filho na força do meu poder. Porque não mudou eu mesmo. Como tu quisesse assim, acorda, Maria, acorda que eu sou o mesmo, eu faço, eu crio, eu faço tudo novo. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Pela tua grandeza, Pai, que tu faz conhecer, Pai, o teu Ruá nos leva, Pai, a toda essa revelação, Pai, que tu não muda, Yahweh, que tua grandeza é enorme, tu és grande, e o teu poder se manifesta na nossa fraqueza.
Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Que sejamos, olhar cheios de cada um dos teus filhos, cada um do corpo do Mashiach, Pai. Que com teu poder venha encher suas vidas, venha lhe dar shalom, venha lhe dar gozo, venha lhe dar os frutos, Pai. Cada vez sejam abundantes, Pai, nos teus filhos, Pai. Para que teus filhos possam te sentir essa alegria cada dia diante da tua presença. Renova, Pai, renova as forças, renova aqueles que estão doentes, Pai, renova sua saúde, vai fortalecendo, vai tirando o mal, Pai, vai trazendo a tua promessa, Pai, a tua promessa que ela é boa, Pai, e a tua promessa que ela não falha, vai trazendo sobre o corpo do Mashiach, Pai, vai fortalecendo eles, vai guardando nos teus caminhos, como tua palavra diz. Eu instruirei e ensinar-te-ei nos meus caminhos, estarei olhando com meus olhos para ti, guardando, protegendo, porque não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Oh, Pai, desde já entrega esta live em tuas mãos. Fala, oh Pai, conosco, para que nós possamos estar atento ao ouvir a tua voz. Usa-nos, Oyal, como um vaso de barro nas tuas mãos, Oyal. Usa-me e fala, Pai. Ensina-nos nesta noite, Pai, para que possamos sair cada vez mais, Pai, conhecendo todo aquele segredo que tu tem para nós, Pai. Concede-nos, Pai, nesta noite, a tua shalom sobre cada vida que aqui está, Pai. Na sua vida, na sua parentela, a sua mente seja invadida com a tua promessa, com a tua palavra e com essa shalom, Pai. Em nome do teu filho, Yahshua Mashiach, eu oro e te agradeço. Assim seja. Aleluia, aleluia. Vou louvar um louvor que fala assim, a respeito do que eu estou trazendo, né? A respeito de, eu vou trazer sobre Esdra, que a irmã botou no banner, Esdra, né? Capítulo 5. E vou trazer um louvor que a respeito, que fala um pouco sobre isso. E quiseram destruir a minha fé em ti. Para onde eu irei se não confiar em ti? É lindo ver o caminho que traçou Abraão, que pelo deserto caminhou e viu tua mão. Não vou deixar de crer em ti. Eis a minha água, eis a minha esperança. Não vou deixar de crer em ti. Eis a minha água, eis a minha esperança. Oh, Yahweh, tu és a nossa esperança, Yahweh. Aprendi a descansar e confiar somente em ti, só em ti, Pai, pois não há semelhante a ti, ó Pai. Pois vejo os teus milagres até aqui em mim. Aprendi a descansar e confiar somente em ti, pois vejo os teus milagres até aqui em mim. Não vou deixar de crer em ti. Eis a minha água,
és o meu alimento. Não vou deixar de crer em ti. Eis a minha água, és o meu alimento, és o meu alimento. Minha. Aleluia, louvado e agradecido seja teu nome. Em Eclesiastes 1:9 diz assim, aleluia, o que foi, isto é o que há de ser. O que se fez, isso se fará. Outra versão diz, o que se fez, isso tornará a acontecer. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Então, as coisas se repetem, né? E a gente vê, através do louvor, dizendo que quiseram destruir esta fé em ti. E a gente vê que tem muitas coisas que muitas vezes querem fazer destruir, né, esta fé. Mas nós, neste momento, temos que nos apegar à palavra, a ouvir. Por isso que assim o Lucas falou lá, no seu livro, Lucas 8:18, diz assim, vê depois como ouvir. Vê depois como ouvir. Porque a qualquer que tem, se-lhe-á dado. E aquele que parece que tem, lhe se-lhe-á tirado. Então, o ouvir é uma coisa muito importante. E além de ouvir, nós andarmos nessa diligência, né? Vamos ver o que foi botado no banner, Lucas 8, é sobre esta edificação do templo. Então, em Lucas 5, é Lucas 5 que está lá no banner, Lucas 5, aleluia, louvado seja Yahweh. É o 11 e o 12. Eu vou ler logo do 8, que diz assim, que eu achei muito interessante. Versículo 8 diz assim, seja notório ao rei que nós somos da província de Aldá, da casa do grande Al, a qual se edifica com grandes pedras. E a madeira já está sendo posta nas paredes. E a madeira já está sendo posta nas paredes. E essa obra vai sendo feita com diligência. Tremendo, achei muito interessante isso. E se adianta em suas mãos, na mão dos irmãos. Vai fazendo com diligência e se adianta em suas mãos. Eu acredito que a mão de Al aqui, ela é uma obra que estava adiantada na mão de Al, porque essa edificação, e Al estava ajudando ali naquela edificação. Então perguntaram os anciões, e assim lhe dissemos, quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Ai, tinha aqueles samaritanos, chegaram lá. E a gente vai ver tudo isso hoje. Aí disse, além disso, lhe perguntaram também pelos seus nomes, para te declararmos para que não pudesse escrever, ele disse assim, para nos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que entre eles são os chefes. Eles queriam saber o nome, né? E a gente vai saber por que é que eles vai querer saber o nome, depois a gente vai ver nos versículos mais adiante a intenção deles qual é. E esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Al, dos céus e da terra. E reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada. A gente sabe, o primeiro templo, né? Foi muitos anos foi edificada. Porque um grande rei de Israel o edificou e terminou. Aleluia, isso aí já aponta quem? O grande rei Yahshua Mashiach começou e vai terminar a edificação. Ele mesmo que termina como?
mandei o seu Ruá. Ele começou ali, disse, não ia deixar a gente só, ficar em Alxalã, até que seja revestido e recebereis esse revestimento, que é revestimento de poder, que é dar poder a gente. Poder para suportar, poder para como é que se diz, para vencer o mal, poder, ia ter um revestimento que ia estar conosco, ia ser nosso ajudador. Então, este grande rei, Yahshua Mashiach, começou a obra, terminará com Ruá sobre nossas vidas. Aleluia, tremendo e grande, louvado seja o teu nome, Yahweh. Aleluia. Então, amado, vou pegar logo aqui esse versículo, o 11 e o 12 de Esdras, que diz assim, e esta é a resposta que deram, nós somos servos de Yahweh, edificaremos esta casa. Né, que há muito tempo, né, ela foi levantada por um grande rei. A gente sabe, amado, que essa reedificação começou, né, porque o primeiro foi destruído, né? A gente sabe aí. E o motivo do que o primeiro foi destruído? O pecado, a transgressão ali diante de Yahweh, né? Além de ter o pecado da idolatria, havia uma desunião entre os irmãos, porque 10 tribos já tinham caído. Tinha caído com quem? Caído como? Diante de Yahweh, na idolatria. E Eldá estava indo pelo mesmo caminho. Estava um pouquinho diferenciado. E havia muitos conflitos entre os irmãos. Porque o que a palavra do Yahweh diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Por isso que a promessa de Yahweh é depois fazer um reino só unido. Um reino só unido, juntar. Né? Que a gente viu lá em Ezequiel 37, que ele vai juntar as tribos que estavam separadas e vai fazer uma só, fazer um reino só. Porque ele diz assim, quão bom e quão suave é, que é Salmo 133, que os irmãos viram união, né? É como o óleo que desce a cabeça de Arão, vai pela barba e ali, né, toma todo o corpo e ali ordena a bênção. Amado, realmente é mesmo assim. É mesmo assim. Isso é no lar, isto é numa família, isso é em tudo ali. Né? Embora muitas vezes você diz assim, mas eu nova irmã Maria, não estou vendo esses frutos, mas você vai ver. Você vai ver, porque primeiro um fruto para dar tem que fazer o quê? Plantar. Tem que haver uma disposição para plantar. Às vezes a pessoa não planta e quer um fruto maduro na sua, como é que se chama? Fruteira. Não plantei, mas eu quero um fruto maduro. Mas não é assim. Tudo tem que ter a gente arregaçar manga e plantar. Plantar. Fazer como Yahweh disse. Porque no tempo, se não tivermos desfalecido, está lá em Gálatas. Gálatas 6. Se não tivermos desfalecido, nós ceifaremos o que plantamos. Como é que se diz? É um agir da natureza mesmo. Você planta semeia ali, naquele terreno ali, você semeia ali. E depois você vai colher daquele fruto que você plantou. Assim é nas nossas vidas. Louvado seja Yahweh. Então, amado, esse pessoal aí, eles começaram errando, como eu disse, errou ali. E ali foi a situação da queda, por isso que estavam reedificando o templo. E Yahweh deu uma oportunidade ainda para essa reedificação do templo ali a ele. Porque Yahweh era fiel, eu já falei várias vezes aqui, aquela tribo de Eldá, ela era uma lâmpada diante dos olhos de Yahweh. Aquela tribo de Eldá, ela tinha que se conservar os 10 tribos caíram, aí Eldá ficou com Benjamim e ficou na mão dos assírios. Os assírios passou 21 anos com ele cobrando tributo, depois Yahweh libertou, isso está lá em 2 Reis 19, nos últimos versículos, assim, falando como disse que o rei da Síria ia libertou, no tempo de Senaqueribe e do rei Ezequias.
E ali não permitiu entrar, ali em Aldá. Por quê? Porque ali, dali veria nascer o nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Como Yahweh tinha dito, amado, olha, só em a gente ver isso, veja só, Yahweh mesmo diante de erro das coisas, mas como Yahweh tinha dito, que ali, a minha fidelidade a Davi seria ali, e que eu vou fazer, e que vai nascer dali, que seria uma lâmpada. Que lâmpada? Seria o que? A luz. Uma luz que vinha ali, uma luz que ia dar no meio da serra. Por isso, quando Yahshua veio, disse, o povo que estava na região da sombra da morte, a luz raiou. E desde já, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Arrependei-vos, que é chegado o reino de Yahweh. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, amado, ali já começou ali aquela luz que vinha, que ele disse que seria aquela luz. Então, amado, a gente já vendo isso, amado, mais um ponto positivo, mais um ponto para que nós permanecemos firmes naquela fidelidade. Crendo na fidelidade do Pai, que Ele é fiel. Embora as coisas aconteçam e ao dar uma oportunidade, volta, não, porque o que foi que El disse com os filhos dele? E El disse o quê? Em Salmo 89. Eu não alterarei o que saiu dos meus lábios. Se seus filhos deixarem a minha lei, eu visitarei com vara e com açoite, mas não retirarei totalmente o que saiu dos meus lábios. Então, assim, melhor obedecer. De que sacrificar ou de que depois. Então, a obediência é uma coisa que Deus sempre está chamando, porque pela desobediência muitos caíram. Caíram Lucifer, inimigo de nossas almas, caiu Eva, e muitas pessoas caíram. Muitos foram para o cativeiro, essa Yaldá, né? Foi para o cativeiro. A gente sabe que as 10 tribos estão até hoje dispersas no meio do mundo. Depois, quando chegar em Yahshua Mashiach ali, quando chegar esse reinado que Yahshua vai reinar, vai reunir todos de volta. Que serão todos que seriam congregar lá em Yahshua Mashiach. Então, amado, é muito, tremendo o nosso Pai. Como ele doa-se a nós, como ele faz, e espera de nós uma resposta de nós. Então, amado, vamos voltando aqui para ver. Veja só. Então, aquele povo foi levado para o cativeiro por não ouvirem a Yahweh, isso desde cedo, né? Não obedecerem, nem confiarem totalmente em Yahweh, e quererem ser igual às outras nações, e quererem um rei, um homem, para pelejarem por ele e fazer as suas guerras. Queremos o rei, queremos que ele vá diante de nós e façamos as nossas guerras. 1 Samuel 8, que tem essa passagem, em que ele diz, queremos o rei, queremos ser iguais às outras nações. E o que foi que aconteceu por querer, e ao responder Samuel, ouve Samuel, que o povo está pedindo, dá-lhe o rei, que acharam Saul muito bonito e botaram Saul lá. Né? Então, e ao dizer, eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. Por isso que Iau faz aquela menção, ele diz, maldito o homem que faz do outro o seu braço forte. E se aparta de mim, se aparta de Yahweh. Então, assim, esta confiança não é porque fulano disse, nem porque ciclano disse. Essa confiança porque está ali, a sua palavra, ele fala. E a gente viu o agir dele do passado. Né? Então, amado, às vezes tem pessoas que chegam até a querer botar dúvida. Ai, mas eu estava na farmácia em uma época e chegou um senhor dizendo assim, eu comecei a falar Yahshua, comecei a falar das coisas e ele diz assim, mas isso é mentira, a história da Bíblia é mentira, não sei o quê. Isso não, era um homem muito viajado, um homem que viajava, ele parece que nem nacionalidade, ele não falava bem português, e era um homem muito viajado, e isso, aquilo, outro. E costumava ver visão disso, visão daquilo. Aí ele disse assim, eu disse, eu posso dar uma prova ao Senhor que é uma verdade, e existe. Como? O que é que você vai dizer? Eu disse, eu vou dizer a você uma coisa. Aquela tribo que voltou, que está lá, Judá, que voltou, que está lá em 1948, que voltaram, fizeram a votação para ela voltar e ela ficar ali em Israel, e ninguém tiraria ela de lá. Que Yahweh prometeu trazê-la de volta ali.
que o Estado de Israel acabou-se. O senhor sabe, isso é história que passa nos jornais e o senhor já viu isso, o senhor muito viajado sabe. E então, está lá na palavra, dizendo, Amós, Amós, no último capítulo, versículo 14 e 15, que ele diz, eu trarei eles de volta, e ninguém arrancará eles de lá. E ele prometeu, e ele trouxe. E ele trouxe aquelas tribos de volta. Isso é uma prova de que isso está na palavra. Isso é uma prova da realidade. De que pode existir fermento, pode existir alguma coisa, mas essa passagem aqui aconteceu. Aconteceu dele trazer aquele povo de volta. E eu trarei o meu povo do cativeiro, né? O meu povo de Israel. E eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinha, beberão vinho, farão pomares e comerão fruto. E plantá-lo-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que ele dei, diz Ial dos exércitos. Então, amado, então assim diz a palavra, né? Então aquele povo ali, por não ouvir e quererem, né? Okay, foram levados à Babilônia, e ali quando Ial, a gente sabe, em Esdras 1:5, Ial despertou o Ruá de algum, o espírito de algum, que chama espírito, né? Que é Ruá. E ali para reedificar o templo e voltaram. Hoje nós estamos na mesma situação. Ial também despertou a nós, né? E a gente vê que ali houve um impedimento para que aquele povo não edificasse aquele templo ali. Você vê, Neemias foi os muros, Zorobabel e Jesua, que tem Jesua, que é Iausha, né? Filho de Josadaque, foi ali a edificação do templo. Um foi o muro, depois foram o templo, né? Para que Al-Shalom ficasse ali, sentisse a presença de Ial, que vinha a presença de Ial ali, como através do templo. Então, em Esdras aqui 4, a gente vai ver aqui essa seguinte expressão aqui, amada assim. Esdras, logo depois de Crônica. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Aí vem Esdras. Aí Esdras diz assim, Esdras 4, 2, 3. E chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram, deixai-nos edificar convosco. Estavam pedindo, isso foi o samaritano pedindo. Porque e os samaritanos já estavam o quê? Um povo o quê? Nessa época, sim, já estava um povo misturado. Já estava um povo misturado, porque essa mistura aconteceu desde do tempo do rei Oséias. E aí, fim do reinado do norte, acabou-se. Mas o reinado do sul foi dando andamento. Quando chegou lá, bem vários anos depois, foi que porque 21 anos só ficou Ialdá na sua terra e ali pagando o imposto ao povo da Síria, já estava disperso, né? E depois teve os outros anos para frente. E eles chegaram, os samaritanos, que estava aquele povo misturado ali, né? E Aldim com o estrangeiro, e chegaram a Zorobabel, o chefe dos pais, disseram, deixai-nos edificar conosco, porque como vós buscaremos ao vosso Criador. Ao vosso, aqui tem o vosso D, né? Mas o vosso Criador. Ele já dizia vosso, não era nem mais dele mais. Como também já lhe sacrificamos desde o dia de Essa-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Aqui, tá vendo ele falando rei da Síria? Porém, Zorobabel e Ausha, filho de Josadaque, né? E Ausha, e os outros chefes de Israel lhe disseram, não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Criador. Mas nós sozinhos edificaremos a casa de Ial de Israel, como nos ordenou o rei da Síria e o rei da Pérsia. Então, amado, aquilo ali constrangeu ele, porque eles fizeram isso, e o que é que eles fazem? Eles resolvem fazer uma carta para mandar parar com aquele templo ali, a caminhada daquele templo, a construção. Então, diz aqui no 4:6, e no reinado, Esdras 4:6, e no reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Aldá e de Jerusalém, que estava construindo ali. E nos dias do rei Ataxerxes, escreveram, né? Bislão, aí tinha o nome Miltrade, Tabel e outros dos seus companheiros. A Ataxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e línguas siríacas.
Aí, então, eles escreveram. Aí, quando chega aqui no versículo 12, 13, aí veja o conteúdo. Capítulo 4 ainda, versículo 12 e 13. Aqui que diz assim, tudo para tentar parar, diz aqui. Eles disseram assim, ó. E este é o teor da carta que é mandado ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens da além do rio, eles diziam, os homens da além do rio, em tal tempo. Ele dizia, saiba, ó rei, que os Ialdins, né, que subiram a ti, vieram a nós em Alxalã e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade. Rebelde e malvada cidade. E vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Olha, incomodava eles. Reparando seus fundamentos, né? Aí ele diz, aí no versículo 13, agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se edificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão mais os teus direitos, os tributos. E assim, o que é que vai fazer? Iriam deixar de trazer dinheiro para o rei, ia danificar a fazenda do rei. O rei ia passar por apuros, que ia faltar dinheiro. Assim, eles não iam levar o dinheiro para o rei. Se ele ia ficar como se fosse independente. Aí ele diz aqui no versículo 14, agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e nós não convém ver a desonra do rei. Por isso, mandamos te avisar. Olha, eles que estavam ali bajulando o rei. Dizendo, né, que agora, se não, ia ser uma desonra isso para o rei. Que agora viemos te avisar. O que é? Aí ele diz assim, para que se busque no livro de crônica dos teus pais e acharás o livro de crônica e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa, e os reis aos reis das províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. O que ele quer dizer com isso, né? Porque aquela cidade foi destruída pelos babilônicos. Então, eles queriam dizer isso, queria trazer assim culpa, né? Porque a gente sabe que os assírios mesmo foi um que quis destruir ali e chegar ali, e não, o Ial não permitiu. E Ial só permitiu com os babilônicos, porque o povo de Judá estava demais. O povo de Judá foi igual as 10 tribos que caíram. O povo de Judá tinha que receber ali um castigo, né? Ele passou, em Jeremias 25, diz que passou 23 anos advertindo o povo contra a idolatria. 23 anos. E quando acabar, pegou ali Ezequiel e levou lá Ezequiel 8 e mostrou como era que estava o templo na idolatria. Né? Então, o Ial ali permitiu que eles fossem e aconteceu aquilo. Né? Então, amado, aí aqui quando chega ali no 21, versículo 21 do capítulo 4, diz assim, agora, pois, dai ordem para impedir aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem. Então, ficou paralisado. A construção parou. Parou ali de construir aquela edificação. Alguns historiadores dizem que foi 15 anos, outros dizem 16, outros dizem 20, e a gente muitas vezes não pode nem pôr história ir muito pelos historiadores, né? Com os anos. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, né? E a gente sabe. For atrás de historiador às vezes não dá aquela data certa, né? Como eles diziam, a Guerra de Massada foi em 70, depois foi 73, depois foi 74. E historiadores criam muitas coisas, né? Então, assim, eles ficaram um tempo ali afastados e não edificaram. Ali, parou a edificação. Então, amado, em Esdras 6:12, Esdras 6:12 é quando volta a reedificação. Aleluia. E quem tá, e Dário ali entra deixando um decreto para que possa observar. Em Esdras 6, versículo 11 e 12, que diz assim. Se eu for ler do antes, diz aqui também assim, ó, aqui foi muito interessante, eu vou ler do 8, diz assim, ele diz assim, Esdras diz assim, também por mim se decreta o que haver de fazer com os anciões e Aldim, para que reedifique desta casa a Ial, a saber, que da fazenda do rei e dos tributos da além do rio,
deles, né? Do rio, além do rio, quem é que estava além do rio? Era o povo samaritano. Se pague prontamente despesas a esses homens. Ainda teve mais que pagar despesas a esses homens. Para que não interrompa a obra. E se for necessário, e o que for necessário, com bezerros, carneiro, cordeiro, para o holocausto royal dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito do sacerdote que estão em Alxalém, desse-lhes, para dar, né? Para dar cada um, de dia em dia, para que não haja falta. Olha, tremendo. Para que ofereçam sacrifícios, cheiro suave e alto dos céus, e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Aleluia. Também por mim, é o versículo 11, né? Ele diz, que eu ia ler, 11 e 12. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro de sua casa e levantado e pendurado nele. E será levantado e pendurado nele. E da sua casa se fará por isso um monturo. E o rei disse aqui, o versículo 12. E o Iau, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e os povos que estenderem a sua mão para mudar esse decreto e para destruir a casa de Iau. Quer dizer que todo rei, todo que fizesse isso, levante Iau a sua mão para destruir aqueles que fizessem isso. Que eles queriam fazer a casa de Iau. E agora ele disse, Iau, pois, que fez habitar ali o seu nome em Alxalã, derrube todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Iau, que está em Alxalã. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Tremendo demais. Olha, um rei tem autoridade, imagina o nosso pai, né? Aleluia, louvado seja Iau. Então, amado, e ali tornou-se a edificar o templo. E ninguém pôde impedir. Daniel também profetizou acerca da congregação, outros chamam igreja de Alxa, outros chamam Querrilá. Daniel também profetizou a respeito dessa paralisação também, dessa coisa. Não nos tempos que estamos hoje, mas nos tempos mais antes. E a gente vai ver que houve uma paralisação mesmo. Veja só, Daniel 8, 11 e 12 diz assim, aleluia, Daniel 8, capítulo 8, versículo 11 e 12, diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh. Diz aqui assim, diz assim, e se engrandeceu, aleluia, deixa eu ver se começa a se engrandecer. Diz aqui, e de um deles saiu um pequeno chifre, vou ler do 9, e cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército, né? Se engrandeceu até o exército do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e espisou. Aleluia, isso aqui. E se engrandeceu até contra o príncipe, é o 11 que eu li, né? E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Olha, ele se engrandeceu até contra o príncipe, até contra Iauxa. E por ele foi tirado o contínuo, tirou o contínuo, o sacrifício de Iauxa. Por que o contínuo, irmã Maria? O contínuo, tem versão, ele disse, tirou o contínuo, não deu nem sacrifício. A Peshita diz contínuo. Contínuo é uma coisa que não é interrompida. Porque a gente sabe que aquele sacerdócio antes era como é que se diz? Aquela função de sacerdote que ele recebia do pai, que ele recebia ali para fazer aquele ofício de sacerdote, era interrompido com a morte. Quando morria, não dava continuidade, vinha um filho, vinha outro. Mas o de Alxa é um sacerdócio que não muda, é um sacerdócio eternamente, como está escrito aqui em aleluia, depois eu volto aqui, vamos ver Hebreus 7, 21. Quando chega aqui em Hebreus 7, 21, diz o quê? Só uma confirmação, né? Para que a gente assegure, conferir coisas espirituais
coisa do ruá com coisa do ruá, palavra com a palavra. Mas este conjuramento, quem? Iauxa. Mas este conjuramento que Iau fez por ele, por aquele que disse, jurou Iau, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui é mostrando, né, quem Iauxa ia ser. Os outros sacerdócio era interrompido com o quê? Com a morte. Morria e não dava continuidade. Mas Iauxa, né, que recebeu o poder do Pai, nem as ânsias da morte pôde contê-lo, né? Então, ali vive eternamente. Louvado seja Iau. Vamos voltar para Daniel 8, né, 11 ali. Então, explicando aqui o que é o contínuo e explicando como que ele era um sacerdote que vive eternamente. Então, ele também diz aqui, nesse versículo aqui, no 11 aqui, que ele disse que por ele foi tirar o sacrifício e ele fez, e no lugar do seu santuário, né, foi lançado por terra. Ele lançou esse santuário por terra, né? Então, a gente vê a resposta aqui, que diz assim, né, porque ele se engrandeceu ao príncipe, por ele foi tirar o sacrifício, e o lugar do seu santuário. Quem é o lugar do santuário? Quem é o lugar do santuário? Porque o santuário antes era o quê? Era um templo erguido por mão de homens, mas esse santuário foi feito não foi por mão humana. E onde é que a gente vê isso, irmã Maria? Aí a gente vai voltar em Hebreus 2 de novo. Aí vamos voltar em Hebreus aqui para explicar, né, que eu estava falando sobre isso aqui, Hebreus 8. 8 diz assim: ora, a suma de tudo o que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual Iau fundou, e não homens. Então, aí, este tabernáculo, né, fundou, Iau fundou, e não homens. Louvado seja Iau dos exércitos. Então, amado, aqui a gente vai ver, né, Iau ali, ministro do verdadeiro tabernáculo. Então, vamos chegando aqui em Daniel de novo, no versículo 11, e quando ele diz, né, que ele fez isso, ele pegou esse santuário, o que foi que ele fez com esse santuário? Ele lançou por terra, né? Ele lançou, outras versões diz que pisoteou, né? Fez isso, né? Foi lançado, né? Outras versões diz, pegou essa parte e fez isso, lançou por terra, fez isso, né? Então, aqui no versículo 10 responde, e ele se engrandeceu até quanto ao exército do céu, que são o quê? São os anjos, os exércitos, são o povo que Iau salvou e fez. E alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e as pisou. Foi o que eles fizeram. Eles pisaram, mataram, e a gente vai ver mais na frente, né? A gente foi ver que foi feito um estrago muito grande. Louvado seja Iau dos exércitos. Então, o versículo 12 diz aqui assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Ó. Veio uma multidão, veio gente como um exército contra esse sacrifício contínuo, era contra o que Iauxa fez. Então, ele quis mudar. A gente vai ver que ele vai mudar as coisas. A gente vai ver mais para frente. Foi contra. Por causa da transgressão, lançou a verdade por terra. Por terra. Fez isso e prosperou. Por quê? Teve um êxito muito bom, prosperou, conseguiu ganhar muitas coisas, né? Então, a gente vai ver aqui, quando chega, que ele fez isso, né? E prosperou, por causa da transgressão do povo. A gente sabe que Iauxa ia ser quem? Iauxa ia ser, ele vinha como a raiz de uma terra seca, beleza nenhuma, como tem Isaías falando, beleza 53, beleza nenhuma vimos para que desejássemos, era desprezado o mais indigno dos homens, né? Todavia, Iau agradou em moê-lo, e ali por nós, né? Porque o castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele pelas suas pisaduras como sarado. Havia um castigo que ia ser nosso, mas Iau já poupou e veio trazer, tirar nosso castigo. Tirar nosso castigo. Iau Shamashia tirou nosso castigo. Aleluia. Então, amado, quando chega aqui em Lucas 19, o que é que acontece? Vamos ver como foi. Porque a gente sabe que ali os Yaudim
Foi ali que Yausha deu o seu último suspiro, e a gente sabe que ali, quem aceitou Yausha foi os mais pobres dos homens, e quem foi aqueles homens que uma vez foram excluídos, que eram o quê? Pescadores. Que conta a história de Israel, que eles, e que todo Yaldim tinha que receber a respeito do Torá, das leis, tinha que aprender, e quando chega a certa idade ia para a escola de rabino, e quando chega lá, se não passava, ai, vai-te embora, que tu não dá certo, não, vai ser pescador igual teu pai. Vai embora. Então havia o quê? Um povo excluído. E esse povo excluído guardou o que ele aprendeu, porque era uma obrigação de Yaldim passar os ensinamentos para os seus filhos, como tem Hebreus 11, 18. Hebreus 11, 18, como eu estou falando isso, eu vou aqui e vou mostrar aqui. Hebreus não, Devarim, que a irmã Messia gosta que chama Devarim. Devarim, que é Deuteronômio. 11, 18, diz assim, ó. Aleluia. Diz aqui, ó. Pôde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atai por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira, outras versões diz frontais, entre os vossos olhos. Esteja o quê? Na mente. Ensinando-as aos vossos filhos, falando dela, aceitado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Escreve-as no umbral da tua casa, nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que Iau prometeu aos vossos pais, e dá-lhe como como nos dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardares, mais uma vez, guardares todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, aleluia, versículo 22, guardares aqui todos o que eu vos ordeno, né, para os guardarem, amando a Iau, vosso Criador, e andando nos seus caminhos, e a ele vos enxergarem, também o Iau, de diante de vós, lançará fora todas essas nações, e possuirei as nações maiores e mais poderosas do que vós. Iau lança fora o inimigo. Iau é aquele que pleiteia que as nossas guerras. Iau é aquele, né, que peleja. E o povo pediu, não, queremos ser um rei, queremos um rei, queremos ser igual às outras nações, queremos que ele faça as nossas guerras. Samuel 8. 1 Samuel 8. Então, amado, foi ali que o povo errou. Né? Aí aqui, vamos ver Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Vamos ver aqui o que foi, porque Yausharão, mas, né, era como a raiz de terra seca, e ninguém desejava, não via nenhuma beleza, nada, e não quis. E aí, que foi que disse assim? E Yausha, quando ia chegando, né, diz assim, quando Yausha ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, chorou sobre Yaushalã, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua Shalom pertence, mas agora está encoberta a teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti teus filhos de dentro que estiverem, e não deixando em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. O que foi que houve? Aquele povo recebia a palavra de Iau de mau grado, não queria, o povo queria estabelecer sua própria justiça, e Iau disse, não, mandou pela lei, mas a lei havia uma fraqueza, uma inutilidade para salvar. Às vezes, até para obedecer, a gente viu que fariseus e saduceus, escriba, muitos não obedeciam, não obedecia a ela, né? Ali. Então, amado, ele mandou seu filho mudou o quê? O que foi que seu filho tirou? Tirou que o homem não vai levar mais animal para sacrificar por ele, que era como se comemorasse todo ano o pecado ali. Cada ano levando. Tem uma passagem dessa que fala até sobre isso, em Hebreu.
Eu não me lembro agora o versículo, mas diz, é como se todo ano estivesse comemorando o pecado. Então, Yalcha veio, e Yalcha sabia que ali o homem precisaria do ruar do pai, para que ali estivesse com ele, ajudando ele nessa edificação. E estivesse, né, a ouvir mais junto do pai ali, estivesse e recebesse as revelações, recebesse as promessas, o que é que ele tem, o que é que ele vai te oferecer, o que é que ele tem para ti. E gerar no homem o desejo, né, como o salmista dizia, tinha prazer na lei de Al, como o salmista dizia. Né? Então, amado, é tremendo. Então, ali ele disse que viria sobre Al-Shalom, porque estava ali encoberto aos seus olhos. Por isso que tem aquela passagem, quando fala do semeador, que eles vendo, não vejam, né? E que Isaías falou isso. Que eles vendo, e quando for vendo a palavra aí, e eles não vejam e não compreendam, e ouvindo com o coração não compreenda. Né? Então, ali houve aquele dia que aquele povo não se rendeu e ali não viu. Então, vemos isso, né, ali sobre aquele povo. Louvado seja Iau. Né? Mas Iau faz uma promessa para este povo, né? Em Zacarias 12, 9, que é que Iau diz, né? Depois, no final. Que é que Iau vai fazer? Porque Iau disse que no final ele botou todo mundo debaixo, em Romanos 11, 32 diz que todo mundo, é 32 ou é 26, que diz todo mundo ficou debaixo da desobediência para que com todo mundo usar de benevolência. E então, assim, todos foram colocados debaixo da desobediência para Iau usar com todos de benevolência. E depois, no final, todos já será salvo. Porque levantará um que tirará a iniquidade de Jacó. Né? Iria tirar aquela iniquidade, e era em Yahshua Mashiach. Então, este mesmo que vai tirar, é que quando ele vir aqui em glória com seus anjos, né, que 144 mil, quando voltarmos com ele aqui, ele vai se mostrar para o seu irmão e mostrar que é seu irmão. Né? Dizendo a eles aqui, né? E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Yahshua. Ele, quando Yahshua vir, disse assim, né? Porque assim, o 8 disse, naquele dia, o Yahshua protegerá os habitantes de Yahshua. O mais fraco dentre daqueles dias será como Davi, da casa de Davi, e a casa de Davi será como Iau, como o anjo do Iau diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Yahshua. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Yahshua, derramarei o ruá de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão sobre ele, como que planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aquele dia será grande o pranto de Al-Shalom, como o pranto de Aldade e Rimon, no vale do Megido. E aí depois ele diz, e a terra planteará, cada família, ele fica dizendo, cada família, a família de Davi com suas mulheres à parte, a família de Natã à parte com suas mulheres, a família de Levi com as partes com suas mulheres. Então as tribos, aquelas que não aceitaram, aquelas que ficaram dispersas, que depois voltarão para lá, depois do arrebatamento voltarão, e vai ver que Iau fez uma grande coisa e que vai voltar para lá, eles vão chorar, todos vão chorar por isso. E Iau vai ser mesmo aquela história, sabe como, irmã? José e Yosef com seus irmãos, que foi ali no Egito para trazer, e ali Iau tinha um propósito para a sobrevivência deles, conservou Yosef, que chamam José, mas não tem José, lá no Egito, e ali, quando José tira o turbante da cabeça e dá-se conhecer os irmãos, chora num grande pranto, ali, né, e ali ele socorre os irmãos, chama, traz meu pai, traz tudo para aqui, para junto de mim. E vem todos e chega ali aquele perdão, né? E vai ser o perdão de que Yahshua vai dar aqueles que transpassaram ele, aquelas pessoas, né? Então, amado, então aí esse vai fazer isso. Então, Yahshua, né, que ali não recebeu, que a gente viu, né, 19, de que Yahshua chorou, né? Também ele tem uma referência aqui que falando sobre Yahshua, que ele diz assim,
Em Mateus 23, 37, ele diz assim, veja só o que acontecia muito com Yaushalã, porque assim, é muito importante a obediência e ouvir a palavra do Pai. E fazer como ele diz. Vê com o que ele diz aqui nesse versículo aqui, amado. Ele diz assim, ele diz, ele começa no 36, em verdade vos digo que todas essas coisas há de vir sobre esta geração. Aí ele diz, Yaushalã, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Matou Yauhana, Yausha morreu lá. O sacerdote Zacarias morreu no altar, né, ali. Muitos morreram ali. Né? Ele disse, é por isso que ele disse, Yaushalã, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito que vem, em nome de Yahweh. É aquela passagem que eu li de Zacarias, até que vai receber o ruá de súplica, e vai ali, vai reconhecer, e ali vai pedir, né, perdão, ali reconhecer como filho primogênito, ele reconhecer. É ali, quando eu falei que está aqui, olha, até o dia que eu venha, que ele está dizendo aqui, né, e dizer, bendito que vem em nome de Yahshua, porque ali Israel vai ser desprezado por todos os países, vai ficar só, e ali Yahshua vem com grande poder e glória, e ali juntamente com seus anjos. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, amado, e também, amado, se eu deixar só isso aqui, né, tá quase chegando aqui, falta poucos minutos. Aqui, ó, veja o que aconteceu em Salmo 79, fala assim, ó, o que aconteceu aqui, ó, Salmo 79, louvado seja Yahweh dos exércitos. Diz assim, ó Yahweh, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu Kadosh templo, contaminaram o templo de Yahweh. Ali o templo físico, e depois contaminaram o templo em nós, né? Que eu ainda ia dar essa passagem aqui e mostrar do jeito que aconteceu ali, né? Ali com as igrejas, do jeito que aconteceu com o povo de ali, aquele povo, também aconteceu com a igreja do Mashiach. A igreja do Mashiach também, ela teve, né? Teve aquela passagem quando chegou em Esmina, foram perseguidas. E ali, isso já começou lá a perseguição começou logo de Domiciliano, do imperador Domiciliano. Domiciliano pegou do ano 81 até o ano 96, depois do Mashiach, o Domiciliano. Então começou logo a perseguição ali. Quando pegou Esmina já foi mais para frente mais, mas depois outro imperador que veio depois dele foi Vespasiano, parece que foi Vespasiano. Então, eu não tenho bem certeza, amado, eu estou só dizendo assim que eu vi, mas eu já esqueci. Então, o outro imperador que veio continuou perseguindo Esmina, e ela foi de ser fiel até a morte e ter a coroa da vida. Então, quando entrou, só quero dizer assim, que quando entrou a igreja de Pérgamo, que Constantino entrou ali, o que foi que aconteceu? Aconteceu o que Daniel disse. Tiraria o sacrifício contínuo, né? Lançaria a verdade por terra, né? E iria fazer tudo isso. E o que foi que aconteceu? Passou esses anos todinho, irmão. Passou esses anos todinho as boas novas do evangelho. É como se ali tivesse parado a pregação da boa nova do reino, pois introduziram outra doutrina, né? A doutrina de Nicolaíta, Balaão e Jezabel, colocando principalmente Jezabel, porque a doutrina nicolaíta, a hierarquia, colocando ali a hierarquia, pessoas, mas Jezabel, ela introduz um outro no lugar, então introduz outra pessoa no lugar, e ali eles não falam nada do reino, nem do reino eles falam para a gente, ele fala só desta graça, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de alma. A salvação. Mas ele não fala que nós poderíamos conquistar, ali poderia, aliás, nós poderíamos conquistar, não.
Yahweh dá o reino dele a quem ele quer, né? Porque a gente já mostra, desde lá como é que se diz? Daniel 4, que já mostra. Ele dá o mais humilde dos homens, ele dá a quem ele quer o reino. Então, Yahweh faz como ele quer, porque ele diz assim, até em Romanos 9 faz. Ele fala sobre isso. Porque diz, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Por que Jacó? Jacó era um primogênito. O primogênito ia o quê? Herdar o mais, né? Então, ele diz, né? Endurecia Faraó, né? Para isso eu endurecia Faraó, para me mostrar o meu poder. Mas porque ele diz assim, que Yahweh faz como ele quer. No versículo 9 aqui, cadê? Deixa eu ver, Romanos 9, depois do 6. 9. Depois assim, nem todos que são filhos de Yahweh, isto é, não são os filhos de Yahweh, os filhos da carne, mas os filhos da promessa que são contados, né? Ele disse, porque, aí deixa-me ver aqui, ele diz assim, ó, porque amei Jacó, versículo 12, aliás, 13, porque amei Jacó e aborreci Esaú. Que direis, pois? A injustiça da parte de Yahweh? De maneira nenhuma. Porque diz Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei benevolência, de quem eu tiver benevolência. Porque isso não depende de quem quer nem de quem corre, né? Mas depende de Yahweh, que se compadece, né? Por isso que a gente vê em Isaías 66, para quem olharei? Olharei para o homem humilde, para o pobre, para o humilde de Ruá. Para aquele que, Isaías 66, 3, para aquele que treme, 66, 2 ou é 3, para aquele que treme diante da minha palavra, esse eu olharei para isso. Entendeu? Então, amada, ali, eu vou deixar essa explanação aqui para entregar lá. Essa explanação que eu quero dizer aqui é o seguinte, é como se o evangelho do reino parasse de falar, porque lá fora a gente não recebia este evangelho do reino, né? É como se ele parasse aí, porque ali a gente estava acostumado a uma coisa assim, de que alguém recebia para dizer para a gente. Porque a gente não tinha muito voz. A gente não tinha muito voz. E muitas vezes a gente lê, eu me lembro que quando eu comecei a entrar mais na palavra do Eterno, que quando eu vi aquela parte da predestinação, em Romanos 8, que eu fui falar, e eu trouxe até uma palavra a respeito disso, uma vez lá na igreja, que eu fazia parte na Batista, então criaram um horror, tudinho contra mim, e teve pessoas que diziam, poxa, eu nunca vi uma pregação dessa. Criaram um horror contra mim. Outros admiravam e outros criaram um horror. Porque eles não criam assim na predestinação. E o pastor veio falar comigo e disse, então, se é assim, a gente rasga essa página. Né? Porque não cria que Yahweh nos predestinou, né, para ser conforme a sua imagem, do seu filho, e falando sobre isto, dessa predestinação, né, para lá. Que eu disse, mas agora manifestou a justiça de Yahweh. Aleluia, como tem lá em Romano, né? Que ele diz, né? Manifestou quando ele predestinou a gente. Romanos capítulo, parece que é 3, que diz, agora se manifestou a justiça de Yahweh para com os homens, trazendo isto. Então, amada, assim houve essa paralisação, só para eu dizer aqui, para impedir de que nós recebêssemos, né, de Yahweh tudo aquilo que ele falou. A gente viu que a igreja de Tiatira entrou a Jezabel, a gente viu que a igreja de Sardes ela começou uma reforma, mas ela ali não foi perfeita, não foi completa. A igreja de Sardes significa como Neemias, que fez o muro, fez a separação, botou o muro para separar, colocou o muro, Neemias, mas faltava fazer o quê? Lá dentro o templo, agir dentro o templo. Estava incompleta. Eu fiz o muro, me separei. Sardes se separou. Ali se separou da igreja católica, né? Como se, porque saiu de dentro dela. E saiu de lá e disse, eu me separo de ti. Fez um muro, como Neemias fez, mas as obras não foi completa. Aí quando chega na era de Filadélfia, é que a gente vê aí o fluir, né? Porque é como... Só deixa esse último versículo. Eu vou deixar só isso, irmã Messia, tenha paciência, um pouquinho só. Isaías 10, 27, que isso aqui é tremendo aqui. Isaías 10, 27, é um versículo só.
Isaías 10, 27 diz assim. Minha irmã, tá muito bom, uma benção, tremendo demais. Ó, Isaías 10, 27 diz assim, mas porque tem a oração, né? Tem que fazer a oração. Isaías 10, 27 diz assim, ó, tremendo. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Oh, aleluia, louvado seja Yahweh. E o seu jugo do teu pescoço, e o seu jugo do teu pescoço será tirado. E o jugo será despedaçado. Por causa de quê? Da unção. Ah, quando derramar o ar, a unção vai estar sobre ti. A unção que te revela, a unção que te mostra. A unção que tu ouvir, testifica contigo, com o ar contigo, e te diz é desta forma, não é daquela que me disseram. Tá entendendo? Então você vai conferir, você vai ver as coisas com diligência, a gente vai ver, e vai ter o quê? Vai retomar este evangelho do reino, essas boas novas, vai vir, vai fluir. Vamos, irmãos, temos que agir, porque vamos aprender mais, vamos ouvir mais, porque temos, irmão, algo excelente que pode ser preparado para nós. E algo da de nós ele nos vai dar, porque ele faz como ele quer, e vamos estar nesse mover. Então, amado, é assim, foi parado, é como se o evangelho tivesse sido parado ali, de ensinar essas boas novas, do jeito que foi tirado ali, né? Que foi tirado, que Daniel disse que ia ser tirado, porque foi tirado, né? Lançou a verdade por terra, né? E fez isso e prosperou. Foi tirado, mas a prova é Yahweh, né? A nos levantar. Aleluia. Então, amado, eu termino por aqui, vou entregar a live, porque para dar agora a oração, porque também vem a palavra dos irmãos ainda, né? Ainda vai vir do irmão Alberto, da irmã Valesca, e vamos orar. Oyal, gratidão, Yau, pela tua palavra, Yau, gratidão, Yau, por tu nos revelar, por tu nos mostrar, Pai, como foi ali, Pai, que aconteceu com o povo no passado, que o povo voltaram a reedificar. E hoje, Pai, estamos da mesma maneira, Pai, porque tua palavra diz: o que se fez tornará a se fazer, o que foi tornará a acontecer. E aconteceu conosco, Oyal, quando Constantino entrou ali. E Constantino ali, Pai, o povo com medo da morte, ali sentou-se com ele, Pai, e ali, Pai, foi colocado outro no lugar, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Mas aprove a ti, Pai, de chegar, tudo como dissesse, naquele dia, e iria derramar esta unção, Pai, este teu ruá, como tu vai derramar na Yalshalom física, Pai, que está aí, quando tu chegar naquele dia, tu vai derramar a unção para reconhecer, Pai, para ser revelada as tuas verdades. E nós damos graças, Oyal, porque esta verdade foi revelada a nós. Há quantos, Pai, que ouve, mas não compreende? Porque assim te aprove, Pai. Isso aí, Pai, nos dá uma alegria, Pai. Isso aí nos dá, é uma testificação que o Ruá está em nós, Oyal. Isso nos alegra, Oyal, a saber que estamos revestidos, Pai, com o teu Ruá. Que ele tem nos levado, Pai, a pasto verdejante, tens levado a tua palavra, Yau, revelada a nós. Ensina-nos a guardar, a gerar isso dentro de nós, a guardar como tesouro precioso, Yau, e a confiar que tu vai mandar nos buscar e vai tirar, Pai, do meio desses homens maus e dissolutos, porque tu disseste: eu livrarei da hora da provação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. Oh, Yau, estamos confiantes no que tu disseste, na tua palavra, e esperamos nela, Yau. Toma, Pai, cada familiar nosso em tuas mãos, e lembra-te de cada um deles. Esta é a minha oração. E também, Pai, peço pela próxima live que vai haver de oração, que esteja atento ao clamor que vai ser feito, estenda as tuas mãos, esteja, Pai, ali, Pai, cooperando com cada irmão nas suas necessidades, Pai. Eu te peço essa súplica a ti, te peço também pelos nossos irmãos que vai vir trazer a palavra,
que tu esteja enchendo, Pai, ele, dando a tua palavra no abrir e fechar da sua boca, Pai, esteja conduzindo para alegrar o corpo do Machia, para trazer todas as tuas promessas. Toma-nos cada um em tuas mãos. Em nome de Yahshua Mashiach, concede a tua shalom sobre o teu corpo do Machia. Em nome de Yahshua Mashiach, esta é a minha oração, assim seja. Aleluia, aleluia. Gratidão, amada, gratidão.